é inevitável a pergunta. Por que o Dorival não teve o contrato renovado? Até hoje, as pessoas falam muito disso e tal. Falando como presidente do Flamengo, o que levou àquela decisão? Boa pergunta, cara. Assim, essa é uma pergunta que eu fujo dela há muito tempo. Desculpa, presidente, mas assim, só começou a falar de técnico. Não, sabe por quê? Porque existem coisas que a gente mantém dentro do clube, né? Assim, né? A gente não vai contar as coisas que acontecem lá dentro. Sim. Vou tentar ser seletivo aqui. Sim, fique à vontade. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Nação Outro Patamar. Pessoal, pela primeira vez, Rodolfo Landim revelou, né, por que rompeu o contrato com Dorival Júnior. Vocês vão se surpreender, né? Vocês vão escutar, né? Ele deixou bem claro, né, diante da entrevista que ele deu ao João Guilherme. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal do João Guilherme. E sempre fugiu dessa pergunta. Quis fugir de polêmicas, né? Mas chega uma hora que não tem como, né? E ele revelou o verdadeiro motivo, né, de ter rompido o contrato. E vocês vão entender se Rodolfo Landim está certo ou não, né? Mas antes, pessoal, inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Pois é, muitas vezes, né, a gente sempre se perguntava, né? É um treinador que tem 2 conquistas recentes, né? O presidente do Flamengo vai lá, imite, né? Eu acho que no Flamengo as coisas sempre se resolvem dentro de campo, mas principalmente ali Landim na sua diretoria, né? Ele nunca expõe nada, né? O motivo nunca foi revelado. Dorival veio a público, disse que tinha problema, né? Mas essa é a versão dele, né? A versão de Rodolfo Landim. Vocês vão se surpreender com a resposta, né? Por que Dorival Júnior deixou o Flamengo e por que ele colocou Dorival Júnior para fora. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Créditos, fala João Guilherme, link na descrição. Lembrando sempre a você, nação, final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, vamos escutar. Contratamos o Dorival, a gente contratou ele com um salário ligeiramente acima do que ele ganhava no Ceará, mas com um incentivo gigantesco em caso de vitória e de ganho de campeonato. Então, assim, a remuneração variável dele foi muito grande. Então, assim, ele falou: o Flamengo está nessa posição, o Flamengo tem uma equipe que está disputando a Copa do Brasil, está disputando Libertadores, está disputando o Campeonato Brasileiro e tem condições de ganhar todos os 3 campeonatos, né? Então é o seguinte, o que eu quero é ganhar esses campeonatos. E então você vai ter um salário um pouco só maior, mas se você entregar aquilo que eu espero, você vai ganhar muito. E pode estar certo que a remuneração que a gente deu por vitória em cada campeonato foi bastante significativa. Pra você ter ideia, por cada campeonato ele recebeu muito mais do que ele recebeu de salário até o final do ano, de prêmio. Quando começou a conversas para a renovação do contrato, o que a gente queria era manter, eu particularmente como gestor, o que eu queria era manter um incentivo semelhante. E aqui, quando eu chamei lá o Marco e o Bruno para entrarem nessa negociação, porque eu não discuto isso, quem discute é o Marco e o Bruno, dou as orientações do que eles têm que fazer. Eu deixei claros para eles que eu queria algo semelhante. Eu queria ali um técnico com faca nos dentes para poder ganhar as competições. O primeiro problema que a gente teve, e aí eu pedi para que isso fosse rediscutido, fosse falado e tal, é que o contrato que chegou era um contrato com 2 anos de duração e sem multa no caso de demissão. Então, o que acontece? Eu ia criar um incentivo exatamente ao contrário, João. O que eu chamo de incentivo perverso. Eu sei que é um profissional, ele não ia trabalhar para fazer isso e tudo, mas assim,
é ruim quando você tem os incentivos mal alocados. Então, se você tem um contrato com um prazo determinado de 2 anos e o técnico vai mal, vamos supor, em abril, e você demite o técnico em abril, ele vai ter mais 1 ano e 8 meses de salário garantido, porque você demitiu em abril, você vai ter que pagar até o final do contrato. Tá? E acontece que, especificamente no caso do Dorival, tinha um problema, porque o Dorival ele já tinha entrado na justiça contra o Flamengo e já tinha tido, vamos dizer assim, um litígio com o Flamengo. Então isso era especialmente, vamos dizer assim, delicado no caso do Dorival. E eu pedi para que fosse explicado isso para ele. Falei, cara, olha, especificamente no teu caso é difícil, porque o Flamengo já foi muito criticado, porque teve que pagar uma indenização muito grande, fruto de uma demissão que ocorreu no passado em situação semelhante. Então, assim, vamos negociar uma multa no caso de demissão de ambas as partes. Se você quiser sair também, que era uma discussão que tinha, que era a discussão de eventualmente, por o Flamengo ter ganho aquilo, dele ser levado para a seleção brasileira. Acabou sendo Fernando Diniz, mas já se falava muito isso. Sim. Então, essa multa era só unilateral, era só no caso do Flamengo, não era para ele. E a gente estava meio que também mordido. Você sabe que dizem que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, assim, a gente tinha visto esse troço acontecer também. Então, assim, a gente ficou assim. E a gente tinha acontecido com o Jorge Jesus, né? Sim. Então, assim, a gente ficou com um pouco de medo de levar esse troço adiante, como isso aí foi algo que eu falei assim, olha, vamos ver se isso... Eu diria que esse foi o maior problema que a gente teve. O maior problema foi a gente não conseguir alinhar interesse. E aí a gente foi partir para outra coisa. Tem outros detalhes também, que foi o lance, problemas de planejamento também, que eu não sei se ele teve participação direta ou não, mas alguns jogadores me disseram que teve nessa discussão, que teve uma situação assim que foi... Eu estava descendo, a gente quando ganhou as 2 taças, a gente andou num carro de som, foi mostrar ali na 1º de março, fizemos lá um desfile e tudo. E aquilo ali era meados de novembro, eu acho. E eu me lembro do Léo Pereira, quando ele estava descendo do carro, ele me cumprimentou e falou assim, pô, presidente, um grande abraço para o senhor, eu queria te desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Como é que é essa história? Feliz Natal, Feliz Ano Novo? Como é que é essa história aqui, gente? A gente vai se ver antes disso? Não. É que a gente já teve uma conversa aqui com a comissão, com não sei o que e tal, e nós vamos estar liberados até o dia 4 de janeiro. Eu falei, como é que é? Eita. Eu tive que intervir na história. Nós íamos disputar em 2023 Recopa, Supercopa, Mundial, tudo. E a gente precisava ter... Então ali eu fui procurar, e aí começaram a falar que a comissão tinha concordado, porque os jogadores tinham pressionado, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, também seria algo que eu teria que acertar em caso da gente contratualmente acabar se ajustando com o Dorival, algo que pelo menos 2 jogadores me disseram que ele tinha participado da discussão, apesar de eu não ter conversado com ele, não ter nada estabelecido, mas que ele também teria concordado com isso. Mas assim, eu diria que o principal foi a gente de fato não ter conseguido um alinhamento de objetivos na contratação. Além do valor do salário que ele solicitou, era um salário fixo garantido muito maior. Quando na verdade a gente preferia que fosse um salário um pouco menor, mas com ganhos bastante grandes de performance, caso a gente viesse a ter, conforme tinha sido a contratação do ano anterior. Perfeito. Importante esclarecimento aqui no podcast Fala João.
nação flamenguista. Rodolfo Landim deixou bem explicado aí, né? O real motivo da demissão. Dorival Júnior. Alguns motivos deu para entender, né? Que é que saiu. O principal aí, o acerto salarial e da multa que ele não queria ter no contrato, né? Sabendo Rodolfo Landim que Dorival Júnior já tinha um processo em cima do Flamengo, né? Então eu acho que ele agiu mais do que certo, né? Outro motivo é falta de planejamento, né? Parte de Dorival. Liberou o jogador sem combinar com quem manda. Na verdade ele não manda em nada. Não mandava, né? Pode liberar os jogadores. Saber o planejamento do clube. Queria liberar os jogadores. Dar mais férias, né? Bem prolongada, né? E era um dos principais anos do Flamengo, né? Flamengo disputando Mundial, Recopa, Supercopa. Então, aí também não caiu bem, né? Mas Dorival não fala nisso aí. A demissão, ele disse que não teve problema, não tinha problema nenhum. Flamengo e salário. Outra coisa, salário pediu altíssimo. Salário altíssimo. É porque a gente só quer ver, às vezes, um lado, né? E a PUB deu a versão. Rodolfo Landim sempre na dele, nunca falou. Marcos Braz também. Aí a verdade. Mau planejamento. Dorival Júnior. Iria mandar no clube. Ia fazer um projeto desse. Principalmente sabendo ele que quando se o Flamengo ia disputar Mundial, Recopa e Supercopa. Isso aí é só os campeonatos iniciais da temporada, né? Esse campeonato importantíssimo. Ele queria votar dia 4, dia 5 de janeiro. Então o presidente do Flamengo achou isso aí muito errado, né? Ele mesmo fazer um planejamento para a equipe sem combinar com a direção do Flamengo, né? Isso aí foi crucial, né? Outra questão, o seu salário também, né? Que ficou alto, né? O Flamengo não achou justo. E outro dele, né? Aí foi 3 motivos. Queria assinar contrato. Caso o Flamengo colocasse ele para fora, o Flamengo pagava uma multa. Mas se ele saísse por uma proposta, se ele quisesse, não tinha multa. Muito bom, né? Contrato assim. Então ele se sentiu grande, maior do que o Flamengo. Se o Flamengo precisava dele e ele não o Flamengo, né? Então, pessoal, aí foram as declarações de Rodolfo Landim. Vou ser sincero aqui com você. Rodolfo Landim tá mais do que certo, né? Não é porque o cara ganhou e ganhou os campeonatos importantes, né? Não resta dúvida. Libertadores, Copa do Brasil. Mas ele não pode passar por uma hierarquia que tem dentro do clube. Principalmente organizada, né? Ele tá no Ceará. No Ceará ele podia fazer isso, né? Planejar a equipe, dar férias ao jogador, dizer quando votava, como era que queria ganhar, seu salário, tinha multa de rescisão. O Flamengo não é assim. O Flamengo a gente sabe que é diferente, né? Deu mal nessa história, né? O Flamengo colocou ele na rua. Rodolfo Landim nunca falar sobre o assunto. Aí a explicação. Mais do que certo. Por 3 motivos cruciais, né? Queria um salário alto, queria no seu contrato não ter multa para ele sair, mas sim, se o Flamengo colocasse para fora, teria multa. Fez um planejamento sem contar com o Flamengo, né? Seria importantíssimo, né? Principalmente porque o Flamengo, pessoal, ia disputar campeonatos importantes, né? Como o Mundial de Clube, né? O principal deles, né? Então o Flamengo teria que ter uma programação, teria que ter uma preparação especial, né? Não teve, né? A verdade foi essa, né? Então, o Landim fez mais do que certo, colocar Dorival na rua. O Flamengo aqui não tem isso, né? Por certo ele estava pensando que estava dirigindo o Ceará, né? O Ceará é uma coisa, Dorival, e Flamengo é outra, totalmente diferente, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa seu like, vamos estar sempre trazendo os melhores vídeos para você, né? Quero aqui agradecer cada um pela audiência.
e até a próxima, nação flamenguista.